E aí, galera, boa noite. Gravando um vídeo para vocês rapidinho aqui, só para me dar uma dica aqui para vocês. Vamos lá. Provavelmente vocês que foram trabalhar com automação e em algum momento vocês vão trabalhar com tecnologias ou arquiteturas que são similares a essa daqui que eu estou mostrando aqui. Eu tenho um componente que ele se comunica com outro através de um serviço de mensageria. Isso aqui é praticamente quase que padrão. Vocês vão lidar bastante com esse tipo de cenário, certo? E aí eu vou explicar esse cenário aqui para vocês. E aí, como dica, eu tenho um exemplo aqui também. Mas eu quero conversar um pouquinho primeiro aqui sobre essa questão aqui dessa arquitetura, beleza? Então, vai ser muito comum vocês verem mais ou menos esse diagrama, pode ser um outro, com o nome canal. E aí esse canal vocês precisam entender que é um meio de comunicação entre microserviço para troca de informações e de mensagem. Deixa eu dar um exemplo. Vamos supor que eu estou trabalhando e o meu produto que eu estou trabalhando, por exemplo, é um cartão de débito. Mas aí eu preciso de uma informação de uma informação, por exemplo, de informação desse usuário que ele vem da Receita Federal. Então, quem vai fazer essa comunicação vai ser o canal. Alguém vai me dar essa informação. É mais ou menos assim, a grosso modo. O canal, você vai receber essa informação através que esse microserviço aqui, ele vai ficar escutando aqui ou ele vai buscar essa informação. Então, sempre que você tiver essa informação de canal, é isso. Alguém vai estar enviando uma informação para esse microserviço aqui. Ele vai ser um meio de comunicação com outros microserviços da plataforma ou da arquitetura no qual vocês vão estar trabalhando, certo? E geralmente esses microserviços aqui, eles vão estar sempre dentro de um cluster. Pode ser Kubernetes ou pode ser um próprio cluster de Docker, que acho que é Docker Swarm, não sei, que ele gerencia vários Dockers, mas o mais comum mesmo que vocês vão ver ele está dentro de um cluster do Kubernetes. Pelo menos todos que eu estou trabalhando é basicamente dentro de um Kubernetes, certo? Aí tem o nome geralmente pod. Então, esse também é uma outra nomenclatura que vocês vão estar bastante. Qual é o pod? Qual é o nome do pod? Ou ele está em qual pod, entendeu? Então, basicamente é isso. Então, dentro do pod eu tenho os meus microserviços. E aí eu coloquei várias linguagens aqui de programação, porque o microserviço que vai estar aqui, para a gente que é indiferente. Se é em Java, JavaScript, Python, .NET. Porque, na verdade, o que eles vão transmitir sempre vai ser um arquivo em formato JSON. Então, essa comunicação entre eles sempre vai ser em JSON. Então, aqui pode ter, por exemplo, aqui Java, e aqui só um exemplo, nesse microserviço pode ter .NET. Não importa, porque eles vão ter essa comunicação baseado nesse serviço de mensageria que eles vão estar enviando. E eles vão enviar através de um arquivo em JSON. Pode ser também que vocês escutem uma palavra chamada Avro. Avro é só uma forma que eles têm de documentar o padrão de como é que ele vai ser aqui essa comunicação, certo? Então, não importa qual linguagem, porque o meio de comunicação sempre vai ser através de JSON que eles vão estar. Uma outra coisa importante, eu coloquei aqui o Kafka, mas pode ser IBM MQ, pode ser qualquer outro produto ou aplicação ou serviço de mensageria. Não importa, porque eles vão ter praticamente o mesmo conceito aqui nesse cenário. Embora eles tenham algumas particularidades, mas para esse cenário aqui apenas de serviço de mensageria, eles funcionam perfeitamente, certo? Uma outra nomenclatura que também vocês podem escutar é a palavra publish ou produce. Geralmente quem trabalha com Kafka fala pub/sub, sabe? Que é de publish e a pessoa que está publish e subscribe, né? Então a pessoa que está enviando ele está publicando e a pessoa que está recebendo, no caso, está subscribe. Subscribe, quem é do mundo JavaScript, esse conceito ele é bem similar. É quando você quer inscrever para você receber uma informação. Outro conceito também que vocês podem ver é produce, que é a mesma coisa também, ele vai produzir uma mensagem e o outro consumer vai consumir. Eu acho esse produce
e consume, eu acho esse termo mais fácil de você entender. É assim, produz, está produzindo, consumo, está consumindo. Beleza? Então, vamos imaginar o nosso cenário hipotético para a gente entender essa nomenclatura aqui. Ó. Vamos imaginar que nesse canal eu estou recebendo uma informação. Esse microserviço aqui, a missão dele é o seguinte, é ele buscar, ele vai receber aqui desse canal, deixa eu pensar aqui num produto, por exemplo, Pix. Todo mundo faz um Pix, eu acho que vai ficar mais fácil para a gente internalizar o conhecimento. Então imagina que esse cara aqui é o Pix, certo? E aí, para esse cara aqui fazer um Pix, ele precisa, quando você está fazendo um Pix, a gente geralmente não coloca o nome, CPF, aí ele automaticamente já busca as informações. Então, esse cara aqui, ele vai aqui lá no canal e vai falar, olha, eu recebi uma solicitação de Pix, aí eu estou enviando aqui esse nome, vamos supor que seja nome, ou CPF se for CPF, ou se for e-mail. Eu estou mandando esse cara aqui, devolve para mim, aí ele manda para o canal, que aí uma outra arquitetura vai estar escutando, beleza, eles precisam dessa informação. Aí eles pegam e vão me devolver. Aí quando ele me devolve, aí ele me devolve aqui o nome, beleza, esse nome existe, aí ele faz um processamento e aí ele envia essa informação, aí ele vem, aí ele processa, coloca no formato JSON e envia para o Kafka, certo? Aí no Kafka eu tenho um outro microserviço que ele fica escutando. Opa, chegou a mensagem. Quando esse cara aqui chegar a mensagem, ele vai ver, beleza, recebi a informação, eu sei quem é essa pessoa, eu vou buscar aqui no meu banco de dados só para me saber se esse cara tem saldo. Só um exemplo. Aí ele vem aqui no banco, ele consulta, beleza, esse cara aqui tem um saldo. Aí quando ele tem um saldo, ele vai, ele também, ele ajusta a mensagem dele no JSON, e aí ele manda para um outro microserviço. E aí esse microserviço faz, por exemplo, o envio, ou então ele faz as outras validações. Esses dois microserviços, no caso, eles só fazem isso. Ele busca, transforma o dado, coloca na fila do Kafka, esse aqui verifica se ele tem saldo, por exemplo, ele vai, busca no banco e aí envia para frente. Beleza. Pronto. Então esse aqui é o cenário, beleza? E aí, como é que você testaria esse cara aqui na vida real? Então, assim, para quem vai testar esse cara de forma manual, uma forma que, lógico, que eu faria é o seguinte, se eu fosse testar de forma manual, eu pediria ao desenvolvedor, por exemplo, uma outra coisa. Esse cara aqui, ele está aqui como consumer. Esse cara aqui está pegando a mensagem, ele está produzindo, ele está consumer. Mas não necessariamente significa que ele vai só consumir. Ele também pode produzir, certo? Então ele pode tanto consumir como produzir. Aqui, por exemplo, ele consumiu desse cara, mas quando ele enviou para cá, que eu coloquei aqui uma outra informação, mas poderia ser, isso aqui é só para a gente falar sobre a questão do teste, mas quando ele manda isso aqui para um outro microserviço, ele manda também no JSON. Então ele poderia, espera aí, deixa eu, Ctrl C, Ctrl V. Então, por exemplo, quando ele mandar, ele pode, por exemplo, vir aqui e mandar para esse cara aqui, ele pode produzir uma mensagem e coloca aqui no Kafka aqui. Não tem nenhum problema, certo? Só para vocês entenderem que não é porque ele é um consumer subscribe que ele não pode. Ele pode fazer sim, certo? Beleza. Então, vamos lá. Como é que a gente testaria esse cara aqui? Se eu fosse testar de forma manual, eu pediria ao desenvolvedor o endpoint desse cara aqui. Aí ele me daria com o JSON. Aí eu ia lá no meu Postman, mandava uma requisição para esse cara aqui. Aí esse cara aqui, quando ele manda para o Kafka, e o Kafka, ele geralmente ele envia esses dados para um serviço de log. Aí eu ia lá no serviço de log, como por exemplo aqui pode ser o Kibana, e eu verificaria se essa mensagem chegou. Ops, chegou. Então, beleza, tá certinho, chegou aqui. Ou então, eu poderia fazer por uma jornada só. Eu poderia enviar uma mensagem para esse cara aqui, para esse microserviço. Aí eu viria aqui no banco,
ou para ver se ele consegue retornar a consulta do SQL desse cara. Porque se ele conseguir retornar a consulta do SQL para esse cara aqui, é porque ele conseguiu passar por todo esse fluxo e validação. Ou então eu poderia pegar, por exemplo, a informação que esse cara aqui envia para a fila. Então eu mandaria para esse cara, e esse cara que quando eu for enviar aqui para uma fila, eu pegaria essa informação aqui na fila, desse tópico aqui. Vamos imaginar, deixa eu ajustando aqui, que aí é bom que a gente vai fazendo logo na vida real. Então eu faria dessa forma. Eu mandaria uma mensagem para esse cara aqui. Aí eu vim aqui, aí eu pegava, quando ele enviasse para esse Kafka, aí esse cara que vai receber, aí ele vai buscar no banco, ele vai fazer um processamento, e quando ele for enviar para esse Kafka para um outro microserviço, eu viria aqui nesse microserviço, nesse tópico, porque esses Kafka, eles têm um tópico. Aí esse tópico, geralmente, a gente consegue visualizar as mensagens, os dados. Aí eu viria aqui no Kibana, considerando que a gente está usando Kibana, eu viria, olhava nesse tópico se a mensagem chegou. Se a mensagem chegou até aqui, é porque todo esse fluxo ele deu certo. É dessa forma que eu faria se eu fosse testar de forma manual. Eu faria dessa forma, beleza? Por aqui, e eu enviava um dado para esse microserviço e esperava ele receber aqui. Então, é importante a gente conhecer todo o fluxo do negócio. E aí vem a dica mais importante também. Não é a dica que eu quero dar, mas assim, uma dica importante é vocês conhecer a regra de negócio e o fluxo. Por isso que esse tipo de informação aqui, conhecer a arquitetura, conhecer esses termos, Kafka, Public, Produce, o banco de dados, para onde vai, para onde vem, isso vai ser importante porque vocês vão ganhar conhecimento e vão mostrar para o time de vocês que vocês dominam. E isso vai ser bastante importante, certo? Então, essa é uma forma essas são algumas formas que eu faria para testar esse cara aqui de forma manual. Eu pegaria, repetindo para a gente, a repetição é a chave do aprendizado. Então, eu pegaria o Postman aqui, aí eu chegaria para o desenvolvedor, cara, me passa o endpoint desse cara aqui, ó. Aí ele me daria, ele também ia me passar o JSON, também certinho. Aí, lógico, eu ia saber as regras de negócio, né? Para passar para esse fluxo todo, eu preciso enviar com um cliente válido, e eu sei que esse cliente, por exemplo, esse cara aqui, por exemplo, ele tem saldo, porque a gente vamos supor que nossa hipótese que a gente está testando o serviço do Pix, beleza? Então, porque quando ele chegar aqui, que ele for constar para ver se na base se tem saldo, beleza, se tiver, aí ele vai mandar para cá. Se não, ele devolve uma informação. É só para a gente facilitar. Então, essa é uma forma que eu faria, certo, gente? Se eu fosse testar de forma manual. E aí eu viria aqui no Kibana desse cara aqui e pegaria informação. Vamos imaginar que nesse cara aqui, por exemplo, se ele viesse aqui e fosse um usuário inválido ou com algum caractere, esse cara aqui já devolveria uma mensagem. Então, no próprio Postman aqui, quando eu fosse mandar uma requisição para esse cara, eu já viria a mensagem. Então, já validava algumas informações. Beleza? Agora, vamos para a dica mesmo que eu quero dar. Se eu fosse testar esse cara aqui, esse fluxo aqui, de forma automatizada. Eu vou mostrar para vocês aqui. Eu montei uma estrutura mais ou menos similar a essa. Eu criei um microserviço e criei um outro microserviço aqui e eu criei uma filazinha Kafka. Vou mostrar aqui para vocês. Então, esse microserviço aqui, ó, esse carinha aqui, ele é o Produce, beleza? Eu fiz ele com Java, certo? Fiz aqui ele com Java. E aí o que acontece? Ele tem aqui, eu vou mandar para ele uma mensagem, esse cara aqui, aí ele vai pegar e vai mandar para a fila do Kafka. Aí eu tenho um outro microserviço, que é esse cara aqui, que ele vai ficar lendo, e aí ele vai ler essa mensagem, certo? Então vamos fazer essa simulação. Eu vou subir esse cara aqui, ó. Essa aplicação aqui, ele é Java puro, certo? Eu fiz só para facilitar, para não ficar até mais complicado para mim. Eu fiz com Java puro, ó. Então veja, ó, ele está escutando a fila. Essa fila onde? Essa fila eu instalei na minha máquina, o Kafka. Ele está aqui, ó, o Kafka. Ops, ele está rodando aqui, ó. Pronto, isso aqui é o Kafka rodando na minha máquina. Eu instalei ele, mas para poder funcionar, ele tem que estar o Kafka e o Zulpicker.
Zulpicker, esse carinha aqui. Então, esse Zulpicker, eu vou só explicar. Ele é como se fosse o orquestrador. Ele é que faz todo o gerenciamento das mensagens, para onde vai, para onde vem, para onde vai as informações. É esse cara aqui que faz todo o gerenciamento, o Zulpicker. O Apache Kafka, ele precisa rodar o serviço. Aí ele utiliza esse Zulpicker aqui. Para instalar o Apache Kafka, não precisa instalar. Você baixa ele do site, aí você extrai. No meu caso, eu coloquei no arquivo C e depois eu referenciei ele lá nas variáveis de ambiente. Pronto, só fiz isso, beleza? Então, beleza. Então tá aqui, ó, o meu. Então tá aqui meu produto. Eu vou subir esse serviço aqui do produto. Beleza, vamos subir esse cara aqui. Tá subindo. Eu estava configurando aqui, ó, a parte do logbag. Eu acho que tá aquele aqui, ó. Eu estava testando ele, que eu vou colocar para aparecer lá no Kibana. Aí vou fazer isso em um outro momento. Pronto, beleza, a aplicação subiu. Então, como se eu fosse testar de forma manual. Vou mostrar para vocês agora, aqui antes de a gente ir para a parte da automação. Novamente, eu vou voltar para a arquitetura. Eu vou pegar o Postman, vamos imaginar que eu vou enviar para esse cara aqui, certo? Tá aqui, ó. Então, esse microserviço aqui, o Produce, que vai produzir a mensagem, ele tem o endpoint que eu já configurei aqui, ó. Aí o que acontece? Eu vou enviar uma mensagem, ó. Se vocês observar, esse aqui é o cara que está escutando, o microserviço que está escutando. Vamos imaginar que na nossa arquitetura, ele é esse cara aqui, ó. Ele está escutando. Então, eu vou jogar uma mensagem para esse cara vai jogar para a fila do Kafka, e esse cara aqui, ele vai ler do Kafka. Então, tá aqui, ó. As aplicações já estão rodando aqui, ó. Essa aqui é em Spring, porque eu coloquei Spring para facilitar a parte do roteamento, para mim poder enviar a mensagem, certo? E aqui o meu consumo, o cara que está escutando, ele já está esperando, ó. Ele já fica assim esperando, ele também já está rodando. Então vamos lá, eu vou enviar aqui para vocês, ó. Deixa eu diminuir aqui, ó. Beleza, acho que estou conseguindo diminuir não. Ó, eu vou enviar uma mensagem, ó. Eu vou enviar uma mensagem aqui, ó. Send request, pronto, mensagem enviada. Agora a gente vai aqui, ó, no consumer. Ó, ele recebeu a mensagem. Então, como é que eu faria se eu tivesse, novamente, se eu tivesse testando manualmente? Beleza, deu certo. Aí eu vinha, batia um print desse cara aqui, colocava no Word. Aí eu vinha aqui. Não, nesse cara aqui não teria acesso, né? A aplicação. Aí eu viria aqui no Kibana. Deixa eu mostrar aqui o Kibana. O Kibana ele é mais ou menos assim. Aí eu viria aqui no Kibana e viria a mensagem aqui. Oh, deu certo. Aí eu bateria um print, certo? Então esse seria mais ou menos o fluxo. Ó, o Kibana aqui, ó. Aí aqui fica os logs aqui, certo? Então vamos lá. Depois eu vou gravar um outro vídeo já tendo configurado o Kibana. Aí eu vou mostrar para vocês o log aqui. Mas aqui é indiferente. Vai só aparecer aqui os logs mesmo. E aí, beleza? Então vamos lá. Agora vamos falar da parte de automatização. Como é que eu faria esse cara? Deixa eu matar esse cara aqui. E deixa eu matar esse cara aqui. Porque como eles vão usar o mesmo tópico, pode ser que ele consuma errado. E tá aqui o código, gente, ó. E tá aqui o código de como é que eu testo. E aí eu vou dar para vocês agora a dica dessa. Eita, já tá com 18 minutos. Vamos lá. Era para ser uma coisa mais rápida. Então, beleza. Então aqui, gente, nada mais é do que Java com Cucumber e BDD. Com Gherkin, tá beleza? Aqui tem o meu steps, ó. Aí o que é que tem no steps? No steps eu tô, cadê? Aqui, ó, eu tô produzindo e consumindo a mensagem. Então ele vai, quando eu executar aqui esse cara, ele vai automaticamente inserir uma mensagem no tópico e ele vai consumir esse teste aqui. Aí aqui eu passo as informações de configuração. Aqui eu coloco algumas mensagens que ele vai ser enviado. Esses dados aqui vocês sabem que ele está pegando lá da feature, né? Tá aqui, ó. Da feature, ó.
Esse teste tópico é o nome do tópico que eu criei. Aqui é a chave 123, aqui o nome Hello Kafka, que eu posso colocar qualquer outra informação. Aí aqui no step, vamos lá. Aí eu coloco mais algumas informações aqui como setup. E aí uma outra informação também. Esses dados aqui não se preocupa, porque sempre vocês vão buscar, alguém vai disponibilizar essas informações, certo? Então não se preocupa. E aí eu coloco aqui o consumer, aqui para receber a mensagem, e aqui eu coloco o assert final quando ele dá OK. E aí a dica que eu vou dar para vocês é o seguinte: quando vocês forem fazer um teste de PubSub, eu sugiro, como forma de ser mais fácil, vocês fazerem instalando o serviço na máquina de vocês, ou então vocês apontando para algum serviço cloud. Por quê? Porque se vocês forem querer fazer com teste container, eu acho mais complicado. E muita gente, vocês vão observar, em muitos cursos, as pessoas geralmente ensinam com teste container. Mas qual é o problema que eu vejo com teste container? Primeiro, questão de licenciamento. Provavelmente, pelo menos em todas as empresas que eu trabalhei, a gente não conseguiria baixar o Docker por questão de licenciamento. Então, esse é um problema. E para baixar, a gente tem que pedir solicitação, ou então a gente tem que pedir o cliente para nos dar um documento para que a nossa infraestrutura, eles possam instalar a máquina Docker na nossa máquina. Então, isso é um problema, porque se você quer testar uma coisa de forma mais imediata, você não vai conseguir. Uma outra coisa também é que, Everson, mas aí o que acontece? A gente pode instalar o WSL. Gente, eu passei quase 4 dias apanhando para me instalar o Docker com WSL. Por quê? Porque dava muito problema de questão de permissão. Aí eu tinha que abrir chamado para os caras me dar permissão. Então, assim, eu estou falando mais nessa questão porque com teste container vocês têm que ter o Docker. E aí, para ter o Docker, tem a questão do licenciamento. Mas se vocês forem fazer por instalando o WSL na máquina, vocês vão ter alguns problemas, muitos problemas de questão de permissão. Se a máquina de vocês for 100% full, beleza, dá show, certinho. Agora, se não, vai ser problema, entendeu? Então, eu acho mais fácil, mais simples vocês instalar o serviço e vocês apontarem para a nuvem. Instalar dessa forma, certo? E aí, então, essa é a minha dica. Vocês instalam o serviço na máquina de vocês e aponta para a cloud. E aponta para o ambiente de dev, aponta para o ambiente de homologação. Alguma coisa assim do tipo. Mesmo na ambiente de UAT, direto. Não façam essa forma de testar na máquina de vocês com teste container, porque vai dar problema por essa questão de licenciamento. E se vocês usam, por exemplo, VM para acessar o ambiente do cliente, aí, se o cliente disponibiliza já todo um passo a passo, uma infraestrutura, beleza. Mas se não, vão dessa forma. É a minha dica, certo? Vão dessa forma que vocês vão ter menos dor de cabeça e mais sucesso. Beleza. Então, para finalizar, eu vou só rodar aqui o teste, aqui, ó, na minha máquina. Eu vou vir aqui, eu vou rodar pelo Maven, beleza? Aí eu clico aqui. Aí eu dou um MVN Clean Test. E aí vamos esperar ele rodar. Então esse aqui é um teste que eu faria. E aí vamos rodar. O teste passou. Beleza. Então o que é que ele fez? Então eu testei aquela feature. Então dessa forma é que vocês automatizam. Se vocês forem fazer. Vocês fazem um teste. Aí vocês colocam já o produce e o consumer na mesma feature para ficar menos possível complicado. Vocês podem também fazer, eu quero testar só o produce, beleza, e o consumo em outro arquivo, pode. Mas aí aí eu acho mais complicado, eu acho melhor vocês fazerem assim, porque aí você já faz a inserção e já faz a parte do recebimento já no arquivo só. Porque se vocês forem fazer só por recebimento, aí vocês aí vocês têm que criar um outro teste para fazer o envio. Eu acho um pouquinho mais complicado. Então faz dessa forma aqui, uma sugestão, certo?
Então, galera, basicamente é isso que eu queria mostrar hoje para vocês. Esse, esse cenário aqui, ele é um cenário real. Vocês vão trabalhar com esse tipo de infraestrutura, certo? E o conselho que eu faço, o maior conselho é esse. Use um teste container quando vocês tiverem um Docker já instalado. O teste container eu acho que ele é mais simples. Agora, assim, mais simples assim no questão do teste. Agora, em questão de infraestrutura, para ser mais fácil, eu acho que vocês fazendo dessa forma é mais rápido, certo? Então é isso, galera. Valeu. Qualquer dúvida vocês tiverem, sugestão ou alguma pergunta, cara, aquele vídeo que tu fez, não entendi, vocês mandam uma mensagem, que daí eu retorno, a gente fala faz outros vídeos, tenta falar de uma outra forma, dá outros exemplos, mas o importante é vocês entenderem que isso aqui é uma realidade e que eu mostrei para vocês uma forma que vocês têm como automatizar esse carinha, beleza? Valeu, galera.